Quantos são casa de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. Glorifique o Senhor. Deem glória ao Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Olhe para o seu irmão, se você conseguir, e diga assim: Deus tem uma palavra para você hoje. Amém, queridos? E essa palavra que eu trago para vocês hoje é uma palavra muito forte, porque Deus essa semana inteira Ele vem tratando comigo algumas coisas do meu interior. E quando eu fui meditar nas Escrituras, o Senhor meio que transferiu esse tratamento para uma palavra. E eu quero trazer essa palavra para o coração de vocês. Amém? E hoje nem esboço eu fiz, tá? Hoje eu só vou pregar com a Bíblia, ó, que é ousadia. Porque eu vou falar sobre 3 reis e as suas peculiaridades. E no final de toda essa história, de toda essa falação, a gente vai sintetizar numa mensagem específica muito, digamos assim, profunda no nosso espírito. Amém? Então, que você possa abrir a Bíblia comigo, lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Nós vamos falar sobre o rei Ezequias, nós vamos falar sobre o rei Manassés, e vamos falar sobre o rei Josias. Tá bom? 2 Crônicas, capítulo 30, capítulo 29. Tá bom? E a gente vai folhear, mas eu quero ler um texto que vai ser o centro de todo essa ministração de hoje, que fica vamos abrir primeiramente no capítulo 31, no versículo 21. Depois a gente volta para o 30, tá bom? Vamos abrir no versículo 21, a palavra de Deus. Desculpa, 32, 31. É tanto 30 na minha vida que a gente se confunde. 2 Crônicas 32, 31. Que diz assim. O pessoal está procurando ainda, tá bom? Que diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo e fazer conhecer tudo o que lhe estava no coração. Eu vou repetir essa parte B. Deus lhe desamparou, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Amém? Vou repetir mais uma vez. Deus ou os, ou as, desamparou para prová-los e fazê-los conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então vamos orar ao Senhor. Fecha tuas olhos, abaixa tua fronte. Pai, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor possa, Deus, trazer uma palavra de direcionamento, de cura ao nosso espírito, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Nós estamos sedentos por tua palavra, sedentos por ouvir a tua voz. Senhor, que nós possamos sair daqui saciados, cheios da tua presença, cheios da tua cura, cheios da tua direção, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero começar contando um pouquinho. Pastor, por que essa palavra nesse dia de hoje? É porque Deus,
o interesse do Senhor é exclusivamente no nosso espírito. Ele quer nos curar, nos tratar de toda mazela que a gente pega no caminho. O salmista Davi nos compara a ovelhas, o próprio Senhor nos compara a ovelhas, e no decorrer da vida de uma ovelha, ela absorve toda e qualquer mazela do lugar onde ela está inserida. Seja planta venenosa, ela come e adoece, seja carrapicho, seja espinho, seja toda a qualidade de problemas que na nossa vivência nós adquirimos, tanto na igreja como fora dela. E eu quero começar a contar um pouco de alguns homens de Deus, que talvez você esteja familiarizado, mas que outros você não esteja familiarizado. Eu tive o privilégio de pregar ano passado sobre Ezequias e mostrar que homem de Deus ele era. Um rei fantástico, um homem de Deus invejável, um homem de Deus esplêndido. E a história de Ezequias, você pode abrir e me acompanhar, eu só vou folheando e a gente vai passando que nem um café com Bíblia. Amém? E a história de Ezequias começa no capítulo 29. Quando ele começa a reinar, versículo 1, aos 25 anos de idade. Só que ele pega uma nação completamente destruída. Ele pega uma nação completamente detonada, porque o rei anterior foi escravizado pela Babilônia. Porque o rei anterior pegou o templo do Senhor, fechou, travou, pegou todos os utensílios de Deus de adoração e queimou, quebrou, não restou mais nada para adorar o Senhor. Por causa dessas coisas, o reino de Judá foi escravizado pela Babilônia, mas agora Judá é reinserido nas suas terras, e agora Ezequias assume essa bronca. E a primeira coisa que Ezequias faz é se derramar diante da presença de Deus e dizer: Deus, eu não posso, mas tu podes. E a Bíblia diz que ele foi um homem reto, íntegro, no versículo 2, ele agiu tudo conforme o seu pai Davi o fizera. Então ele foi um homem de Deus restaurador. O primeiro passo que Ezequias teve para com a sua nação foi purificar o templo, foi reabrir o templo, foi convocar os levitas, foi convocar os sacerdotes, porque no tempo do rei Acás, quando fechou o templo, ele dispersou pessoas, ele matou pessoas. Então o primeiro passo de Ezequias foi restaurar o templo de Deus. Que coisa boa! Que coisa maravilhosa. O segundo passo de Ezequias foi restabelecer o culto de Deus em Judá. O culto de Deus em Jerusalém. Que coisa maravilhosa. E Deus começou a prosperar. Deus começou a crescer Ezequias. Porque todo o seu coração estava alinhado com o coração de Deus. E Ezequias era assim. A Bíblia chama ele de rei justo, de rei bom, de rei reto. Amém? Diga assim para o seu irmão: se a sua vida está uma bagunça, restaure o templo, que é você. Restaure o culto, que é você. E Ezequias, ele restabelece o templo, ele restabelece o culto a Deus. E não para sobre aí, ele celebra uma das maiores Páscoas de Israel, que havia deixado de existir. Ele agrada a Deus de uma forma e que a bênção de Deus estava sobre ele, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Vamos ver no versículo 21 do capítulo 31. Versículo 20 e versículo 21 do capítulo 31 de 2 Crônicas. Passam as folhinhas. Olha o que aqui diz: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, fez o que era reto, fez o que era verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Amém? Quem aqui quer estar perto de um homem desse? Eu quero. Eu quero. Diga amém. Sabe quando Ezequias começa a crescer? A gente falou isso no último domingo, no penúltimo que eu preguei, sobre quando a gente começa a crescer, o diabo começa a se levantar. Aí ele age de formas diferentes, né? Quem quiser ouvir, está lá no YouTube, tem que acessar lá a pregação, né?
E quando Ezequias começa a prosperar, começa a chamar a atenção, o rei da Síria, Senaqueribe, cerca Jerusalém. Né? Cerca Jerusalém com mais de 180 mil homens. Você já imaginou isso? Todos armados, ferozes, sanguinários, destruidores. Cara, se a gente pudesse ver, a gente tinha uma noção de fato do inferno. É como se tivesse uma multidão de demônios cercando Jerusalém, cercando o acerto de Ezequias. E ele não se abate, porque ele é um homem de Deus. E olha o que ele diz no versículo 7 do capítulo 32. Ele chega para as pessoas de Jerusalém e diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobriu o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É interessante que pela primeira vez esse contexto entra na guerra. Porque até então os reis sempre pediam ajuda para que o Senhor estivesse com eles na guerra. Mas a primeira oração que diz que o Senhor, não eu, o Senhor guerreia as minhas guerras. E o rei Senaqueribe, em pessoa, por causa dessa resposta, ele vem e começa a afrontar Ezequias, começa a afrontar o Deus de Ezequias, em hebraico, insultando o Senhor. Só que lá em Jerusalém, no versículo 20, do capítulo 32, olha aqui quem estava lá em Jerusalém. No versículo 20, capítulo 32. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Querido, quando tem homem de Deus, o diabo ele não pode. Quando tem gente de Deus, afiada, em princípio, veja que Ezequias era reto, íntegro e andava na verdade de Deus. E era um homem de Deus, e não só era Ezequias, agora também o profeta Isaías. Então ele mexeu com quem não podia. E veja o que acontece, depois que ele fala isso, veja, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Veja o que acontece no outro versículo. Então o Senhor enviou um anjo, diga assim para o seu irmão, um anjo, que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial dos assírios. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltaram para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, os próprios filhos ali o mataram à espada. Diga assim para o seu irmão, um anjo. Não foi dois não, foi um anjo, que matou 180 mil demônios. Demônios. Diga assim para o seu irmão. Eu gosto muito disso, tá, gente? Siga os passos de Ezequias. Ande na retidão, ande na verdade. Ande na devoção de todo o coração. Porque o Senhor vai te abençoar. Porque o Senhor vai te prosperar. Amém. Porque você não vai guerrear, é o Senhor quem vai guerrear por você. Glória a Deus. Só que aí agora começa o tratamento. Como é que um homem de Deus desse começa a passar por um processo de tratamento, Senhor? Porque no capítulo, nesse mesmo capítulo, versículo 24, o coração de Ezequias se achou soberba. Por toda a bondade de Deus, por toda a ação de Deus, por toda a graça de Deus sobre a vida de Ezequias. No coração de Ezequias, se encontrou soberba. Eu disse a vocês que no nosso caminho, seja na igreja ou fora dela, a gente pega carrapicho, a gente pega espinho. E aí onde é que entra o Espírito Santo? Porque ele quem vai lá dentro começa a tratar as nossas vidas. E aí onde é que se encaixa aquele verso que eu li para vocês? Eu vou até repetir. Que Deus nos desampara para nos fazer conhecer tudo o que está no nosso coração, que não agrada ao Senhor.
No coração de Ezequias achou-se soberba. E Deus mandou o mesmo profeta Isaías, que orou para que livrasse eles. Até Ezequias e disse: Ezequias, prepara a tua casa, porque tu vais morrer. E Ezequias, muito enfermo, girou o corpo para o outro lado. E começou a ter uma oração de arrependimento. E é no texto que a gente está. E ele ora, ele se arrepende. No versículo 26, Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração. E ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Quando Ezequias ele se humilha e diz: Senhor, eu sei que existe soberba no meu coração. Eu sei que existe egoísmo no meu coração. Me perdoe. No mesmo instante, o profeta Isaías estava saindo da cela. Deus disse: volta, e disse que eu vou dar a Ezequias mais 15 anos. E o profeta vem e diz que vai dar 15 anos, e de fato Deus deu. Só que aí é onde eu quero chegar. Porque o arrependimento de Ezequias foi verdadeiro. Mas ele não permitiu que o Senhor arrancasse 100% daquela soberba. Ele não permitiu que o Senhor arrancasse 100% daquele egoísmo. Ele ficou 98% curado, mas ainda tinha um restinho. Lá dentro, lá na alma, lá no profundo, que Jesus tinha que arrancar. E esse é o primeiro caso de uma pessoa que cresceu na igreja abençoada, que foi liberta, que dá glória a Deus, que é abençoado, mas que tem uma coisinha lá dentro, que o Senhor quer arrancar. Esse é meu caso. Pastor, por que você diz isso, querido? Porque esse texto está associado à vida de Ezequias, porque Deus desamparou Ezequias para fazê-lo conhecer o que lhe estava no coração. Ser abençoado não é sinônimo de ser livre. Porque a bênção está sobre todos que confessam, que se arrependem, que proclamam o Senhor. Mas ser livre é melhor do que ser qualquer outra coisa. Porque foi para a liberdade que os filhos vos libertou. Foi para a liberdade, não foi para a bênção. Pastor, somos abençoados? Somos. Mas o Evangelho não é sobre abençoar ou não abençoar. O Evangelho é sobre liberdade. É sobre libertar. A bênção é uma consequência de uma vida livre. Amém. Então, Deus, pastor, e por que ainda havia resquícios de egoísmo, resquícios de soberba no coração de Ezequias? Porque quando os príncipes babilônicos foram até Ezequias para sondar a grandeza de Ezequias, ele abriu as portas da sua casa e mostrou a Satanás tudo o que Deus tinha dado, para se vangloriar, para se engrandecer. E por causa disso, Deus disse que o seu reino seria tirado, não com ele vida, mas com ele morte. Sabe o que ele disse? Que bom, pelo menos eu vou viver bem. Esse é o coração daquele Ezequias. Não, esse é o coração daquele Ezequias que se colocou de frente contra o império da Síria para proteger as coisas de Deus? Não. Por que não, pastor? Porque ainda tinha algo dentro dele que ele não permitiu Deus tratar e Deus arrancar. Diga assim para o seu irmão: não importa como você começa, importa como você termina. O segundo rei que nós vamos falar é o filho de Ezequias, chamado Manassés, que já é em sequência. E olha que interessante, vê como um cara desse podia dar certo. Quando Ezequias adoece, a literatura diz que ele não tinha filhos para o suceder. O seu reinado terminaria ali.
Mas quando Isaías diz, te darei mais 15 anos, alguns anos depois, Ezequias teve um filho chamado Manassés. Por isso esse nome, porque esse nome significa, Deus me fez esquecer das aflições do passado. Que nome profético, que momento profético, que pai que tem uma história de Deus. E sabe quem foi Manassés? O pior rei de Israel, da história. Israel profanou, enquanto Acais fechou o templo de Deus, Manassés, ele deixou o templo de Deus, mas colocou ídolos, postes de idolatria, postes de incenso a outros deuses. Imagina isso, era melhor que tivesse fechado. E Manassés, ele generalizou o pecado de uma forma que Deus diz que nem na nação que ele tirou para botar Israel havia tanto pecado. Uma desgraça, uma ruína. Um dos piores homens da Bíblia que você possa imaginar. Ele sacrificou os próprios filhos no altar a Moloque. Imagina a desgraça que era um homem desse. E a Bíblia diz que as ruas de Israel estavam cobertas de sangue de inocentes, de crianças que ele sacrificou a deuses estranhos. E aí, quem que está perto de um homem desse? Alguém se dispõe? Mas é interessante que a palavra para a vida de Ezequias se cumpriu na vida de Manassés. E ele foi capturado pela Babilônia. Ele foi capturado pela Babilônia com argolas, com correntes. E no versículo 10, ele capturado. Homem ruim, gente. Ainda bem que Deus gosta de homem ruim, porque ele faz em homem bom. Ele começa a se arrepender. Ele começa a orar. Ele começa a se derramar no Senhor. Dizer, porventura o Senhor não terá misericórdia de mim. Ele começa a pedir perdão. E Deus o perdoa. Completamente. Não só o perdoa, mas tira ele faz o impossível. Faz um rebuliço que tira ele da prisão da Babilônia e coloca ele de novo em Jerusalém, para ele reinar com retidão e justiça. Diga, só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. E Manassés, ele chega a Jerusalém. E ele começa a reestabelecer o culto em Jerusalém. Ele destrói os postes ídolos, ele destrói os ídolos, ele restaura a adoração em Jerusalém ao único Senhor. Ele obriga todo mundo a orar, a oferecer sacrifício, a oferecer louvor a Deus em Jerusalém, no templo do Senhor. Pastor, aí como é que se aplica aquela palavra de início? Só que o arrependimento de Manassés também não foi 100%. Foi 98, foi 95, mas não foi 100%. Por quê? Porque Manassés fez todo Judá pecar contra Deus. Mas Manassés só restaurou uma única cidade chamada Jerusalém. E por causa disso, por causa desse tiquinho que está lá dentro, é que complicações acontecem. Porque seu filho amou, depois de nascer, foi perverso como era ele no mundo. E quando eu trago esses dois reis, eu faço um comparativo de pessoas que no seu decorrer da caminhada na fé, desenvolveram problemas espirituais. Deus tirou, mas ainda ficou uma coisinha. Manassés é aquela pessoa que vem do mundo, pecadora, vem para a igreja, mas vem carregada de um problema espiritual, que abre mão, que se arrepende, que Deus perdoa, mas ainda fica um pouquinho para ser tratado. Eita, zoião para mim? Eu não sei onde você se encaixa, mas a palavra profética de Deus para nós hoje é que Ele vai tratar o seu espírito, nem que Ele tenha que te desamparar. Ele vai tratar o teu espírito, nem que Ele tenha que te desamparar, porque Ele quer fazer você ver aquilo que ainda falta ser tratado dentro de você.
Bota o dedão assim. Aqui dentro. Tem muita coisinha que precisa morrer. Que precisa ser curada. Porque eu vivo para a eternidade. Eu não vivo para o agora. Amém. Essa semana inteira, gente, vocês não sabem como eu chorei sozinho. Porque essa palavra só veio hoje, mas essa semana inteira eu vim vivendo isso. Eu estava sondando as minhas reações, sondando os meus sentimentos, tentando achar cada coisinha. Cara, isso aqui tem que morrer. Isso aqui tem que morrer. Isso aqui tem que morrer. Pastor, e o terceiro rei que vocês querem falar de 3? É o Josias. É o cara que superou Davi. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? É o cara que em uma festa, em uma Páscoa que ele fez, ficou em toda a história de Israel, que nunca desde a época de Samuel aconteceu tal coisa. E é o próximo rei. É o neto dessa desgraça do Manassés, que depois virou bênção. Ou é o bisneto, taraneto do rei que é bom, que terminou mais ou menos. E as características de Josias, gente, não diferem muita coisa. A diferença de Manassés para Josias é que ele já começou causando rebuliço, não só em Jerusalém, mas causando rebuliço em toda a cidade de Judá. Josias com 16 anos disse: eu vou restaurar o templo do jeitinho que era. Cada pedra, cada ouro, cada prata que um dia o Senhor colocou, vai continuar lá. E se não tem, eu vou colocar. Cada detalhe eu quero fazer. Chamou os sacerdotes, chamou os sumos sacerdotes, convocou uma santificação, fez uma limpeza no templo, para ficar igualzinho do que era, lá dentro. Quando eles começaram a organizar o templo do jeito que Deus queria, o sumo sacerdote Ilquias achou um texto, uma palavra, porque o rei Acás queimou tudo. Um texto de Deuteronômio. Achou a palavra de Deus lá dentro, escondida. Lá dentro, escondida dentro do templo. Diga assim para o seu irmão: você é o templo. Trate de arrumar. Detalhe por detalhe. De acordo com como Deus quer. No mínimo detalhe. Porque se você fizer isso, você vai encontrar uma palavra lá dentro que está perdida. E o profeta, a Bíblia e a história diz que o sacerdote Ilquias, o sumo sacerdote, achou esse texto. Já correu para mostrar ao rei Josias. E quando ele lê aquele texto, ele rasga suas vestes. Ele rasga suas vestes, ele diz: eu preciso reconstruir. Eu preciso restaurar tudo o que ainda falta a ser restaurado. Eu preciso permitir que Deus mude, que Deus me rasgue as minhas vestes, para tocar lá dentro e ajeitar tudo ainda que ainda não foi ajeitado. E quando ele lê esse texto, a palavra de governo vem. E Josias começa a andar debaixo dessa palavra de governo. E Josias começa agora a caçar altar, caçar bruxo, caçar mago, caçar sacerdotes enterrados, caçar todo mundo. Ele expulsa de Judá. E ele começa a santificar de cidade por cidade, até que não se encontra em Judá nenhum altar de Baal, nenhum altar de Deus estranho, nenhum altar aos reis, nenhum altar à humanidade, nada. Todo o Judá, de cima a baixo, está agora preparado para governar, para louvar e adorar ao Senhor. Diga assim para o seu irmão: como é que está a tua terra? Só Jerusalém ou todo Judá? Não adianta darmos 95% de nós ao Senhor. Amém. E Josias, ele foi altamente impactado.
Josias, querido, ele mesmo na sua pequena idade, tenra idade, ele restaura Judá de um jeito que o próprio Senhor renova a sua aliança com o povo de Israel, que até então não estava renovada. Sabe o que é isso, querido? Honrar a Deus com a sua vida de um jeito que o Senhor renova de novo aquilo que já está novo. E Josias, ele convoca todo Judá para uma Páscoa. Eles se preparam, eles ministram. E eles imolam os cordeiros. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 35. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias, com os seus sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Pastor, e qual é a palavra de nós para hoje? É que Deus quer tratar esse pouquinho que ainda falta. Amém. Quem tem dúvida que Deus é poderoso? Ninguém. Só um anjo detonou o inferno todinho. Quem tem dúvida que o Senhor é misericordioso para perdoar? Ninguém. Porque Ele perdoou o mais perverso dos homens daquela época. Mas Deus, Ele quer tratar. Deus, Ele não quer te perder para você mesmo. E nem vai. Porque nem que Ele te desampare. Para que você veja que ainda falta algo no seu coração. Porque o Pai, Ele disciplina os filhos a quem ama. Porque o Pai, Ele cuida daqueles a quem ama. Porque o médico dos médicos, Ele cuida daqueles a quem ama. Diga amém. Eu não sei se você veio do mundo com questões que ainda faltam serem resolvidas. Ou eu não sei se na igreja vocês alcançaram esse tipo de problema. E Deus ainda precisa resolver. Mas que a nossa atitude seja a atitude de Josias. Rasgar o coração. Não só em Jerusalém, mas em toda Judá. Para que a palavra de Deus nos guie. E possamos estar no centro absoluto da vontade de Deus. Assim como Davi. Pastor, mas Davi, ele pecou, sim ou não? Sim, e muito. Davi sempre teve problema com mulheres. Mesmo que a lei daquela época não fosse monogâmica, mas o espírito de Davi sabia que tinha que ser monogâmico. E Davi era meu namorador, quem lê a história dele. E Deus permite aquela situação de Betseba. Para quê? Deus podia impedir, Deus podia intervir, mas Deus podia. Para que Deus permitiu? Para que Deus permitiu? Para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que ainda estava no seu coração. O Davi, depois de adultério, era um Davi muito melhor do que aquele que matou o gigante. Veja que forte. O Davi, depois de adultério, aquele que estava sofrendo por causa do seu pecado, sim. Porque ele ali estava completamente arrependido. E não havia mais resquícios de problemas espirituais. Era aquele Davi ali que estava completamente livre do Davi humano. Diga assim para o seu irmão: Deus, Ele vai passar o bisturi aí, gente. E vai arrancar tudo ainda que resta. Cabe a você rasgar as suas vestes e trazer adoração a toda a sua terra. Amém. Vamos ficar de pé. Domingo profético é assim, tá bom? Quantos querem uma cura do Senhor? Então, coloca a mão para o céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Na autoridade que está, Senhor Deus, nessa casa sobre a minha vida.
Eu profetizo, eu determino, Senhor, cura. Em nome de Jesus. Arranque a dor, arranque a enfermidade. Tu és o Jeová Rafá. Tu és o Deus de maravilhas, de milagre. E em nome de Jesus, que a cura esteja sobre os teus filhos. Quando precisam de prosperidade, você já é próspero, entenda disso. Eu só vou ativar uma condição que está sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que todo diabo cortador, todo demônio, Senhor Deus, migrador, eu dou sentença de morte agora, em nome de Jesus. Você está destruído, Satanás. Rei da Síria, você está destruído em nome de Jesus. Que os teus filhos sejam prósperos, abundantes em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Quantos receberam, diga amém. Bem, agora eu quero que você feche seus olhos. Você já está abençoado. Você já está perdoado. Você já está curado. Agora, o intento do Espírito é entrar dentro de uma área sua. Para arrancar aquele pouquinho. Para arrancar aquele probleminha espiritual da sua vida. Fecha os teus olhos, começa a orar ao Senhor agora. Começa a caçar, vasculha aí o templo, procura. Onde é que está sujo, onde é que está errado, onde é que você ainda sabe que precisa avançar mais. Começa a vasculhar que nem Josias. Começa a encontrar a palavra de Deus no seu coração. Ora ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu quero que você ore ao Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos ser livres, mas é completamente. Porque Davi pecou, Davi pediu perdão, mas Davi não foi 99%. Davi foi 100% livre.